Fala pessoal, beleza? Olha só que legal, voltei na Planeta Marinho, do lado do Antônio Freitas. E aí, Vini, cara, você tá bem? Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez um prazer estar aqui no vídeo com o Vini. Show! E espero que vocês gostem desse vídeo que vai ser bem legal hoje. Eu não tenho dúvida de que o pessoal... Peraí, Vini, peraí. Já clicaram no curtir aqui embaixo? Ah, boa! Já se inscreveram no canal? Tô ficando profissional nisso, pessoal. Tá certo, meu. Não deixe de curtir. Não deixa de curtir o vídeo. Compartilha com os amigos. Compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, que assim a gente vai poder fazer cada vez mais vídeos para vocês. Com certeza. E sempre que eu volto aqui, a gente vem com um bicho diferente. Hoje é muito diferente, muito desejado também. Eu não tenho, assim, não tenho certeza absoluta que todo aquarista em algum momento pensou, cara, eu quero ter um aquário com tubarão. Uma coisa interessante é que quando eu montei o meu primeiro aquário lá atrás, a primeira vez que eu vi um tubarãozinho, aliás, o vídeo sobre hoje é tubarões e vamos falar de uma arraia, pelo menos. São tubarões de arraias, pessoal. Vai aparecer aqui em cima. Certo, é isso aí. Quando eu montei o primeiro aquário, eu vi o primeiro tubarão numa loja, eu falei, putz, deve ter alguma espécie que dá para colocar no aquário um pouco menor e tal. Eu pesquisei. E existe, mas não é comercializado para aquário marinho. Existem tubarões que chegam no máximo a 30 a 40 centímetros, são tubarões bem pequenos, anões, mas que são raríssimos, não se encontra no mercado de aquarismo. São animais que a gente não vai ver. Então, logo mais a gente vai talvez quebrar, não quebrar, mas acabar com o sonho de muita gente. Né? Tem muita gente que usa o pangaços, era muito comum. Sim, na minha aquário de água doce. Nossa, meu, falava assim, o pangaços, ainda tinha até loja que colocava lá tubarãozinho de água doce. Sim, era porque ele lembra um pouco o tubarão de água doce, um tubarão, porque a cor é meio um cinza escuro, tem uma nadadeira dorsal maior e tal, lembra mais ou menos um tubarão, mas não, é diferente. É muito diferente. É bem diferente. E um dos motivos de eu ter vindo aqui na Planeta Marinho é que recentemente, né, eu tenho visto nas lojas ovos de tubarão. Então acredito que chegou uma importação desses ovos. Sim, já fazia um tempo já que não vinha, Vini. Sim, exatamente. Há muito tempo eu não via. Sim, eu diria que já faz mais de ano que não tem chegado o ovo de tubarão, já fazia bastante tempo. E era algo meio, não vou dizer corriqueiro, mas a cada 2, 3 importações antigamente aparecia ovo de tubarão, às vezes, mas é mais raro já o tubarãozinho nascido, pelo menos uma das espécies, né? Vinha com mais frequência. De uns tempos para cá está um pouco mais difícil, até porque está mais difícil trazer algumas importações desde que começou a pandemia. Sim. Por falta de voos, por um monte de motivos, o frete é muito mais caro. Então alguns importadores não têm conseguido trazer ou tubarão ou ovo de tubarão. Mas está começando a normalizar. Então agora deve começar a ter de novo com um pouco mais de frequência. Muito legal. E junto com esses ovos a gente vê a galera tudo ouriçada. Todo mundo quer, né, o ovo e tal. E o valor não é tão caro, é até que acessível, né? O ovo em si geralmente é um valor relativamente acessível, tá? O tubarão já nascido já é mais caro, geralmente o dobro do valor de um ovo. Mas eu, particularmente aqui, eu só vendo tubarão nascido quando é alguma espécie que é difícil de achar o ovo, porque senão eu gosto de comprar o ovo aqui na loja, porque é uma experiência, pessoal, é diferente. É diferente você já comprar um animal nascido e é diferente você comprar o ovo e o tubarão nascer no seu aquário. Eu acho isso muito legal, então eu geralmente compro só o ovo. Só compro tubarão quando algumas espécies que não vêm ovo de tubarão para cá. Perfeito. Bom, o ovo a gente pode ter em qualquer bateria, qualquer aquário, ele vai ficar bem. O ovo sim. Mas tem que lembrar que dali vai nascer um tubarão. Exatamente. E aí tem as necessidades especiais de cada espécie. Né? Certo. Mas sim, você pode manter o ovo para o tubarão nascer num aquário menor, mas o problema nasceu, e aí? Você vai montar um aquário maior em seguida? E é o que deve acontecer com muitas pessoas desavisadas. Infelizmente sim. Infelizmente tem muita gente que, como que eu posso dizer, acaba sendo levada pela emoção e compra um animal, às vezes por falta de informação, por falta de orientação, mas compra um ovo de tubarão, que dali vai nascer um tubarão, sem saber se tem as condições necessárias para manter esse animal no seu aquário. Tubarões, por menor que eles sejam, pessoal, eles têm necessidades especiais. Tá? E são predadores também. Não dá para ter com um peixinho pequeno que vai virar comida. Uma hora ela fala, mas se alimentar bem, ok, enquanto ele estiver alimentado, ele não vai comer. Mas se der uma fomezinha nele às 3 da manhã, quando você não está alimentando, tiver um peixinho ali parado ali, vai virar janta. Então, tem algumas particularidades que a gente tem que respeitar na hora de montar um aquário para ter um tubarãozinho. Certo. Tubarão ou uma raia também.
Legal. A gente vai falar de algumas espécies aqui e eu vou tentar dar mais ou menos algumas informações básicas que vocês precisam para ter esses animais, tá? Sejam os tubarões que a gente vai falar ou as arraias. Perfeito. Bom, vamos começar então, obviamente, pelos que podem estar em aquário, né? Os Sim. que chegam no Brasil. Sim, é na isso verdade aí. a gente vai falar só aqui pelo menos os que são comercializados no mercado de aquarismo, principalmente os que podem ser comercializados aqui, porque alguns podem ser comercializados fora do Brasil, mas aqui não pode. Certo. Então a gente vai falar dos que chegam legalmente no Brasil, Tá. tá? Do que você pode ter legalmente no Brasil. Lembrando que tubarões nacionais não pode ter em Era aquário. isso que eu ia pessoal. perguntar. Não existe uma opção nacional. Não existe. Antigamente você conseguia algumas autorizações do IBAMA para coletar, por exemplo, um tubarão lixa, mas tubarão lixa é um tubarão que chega a 3 metros de comprimento. Você imagina o tamanho do aquário que você precisa para ter Pois é. um animal desse tamanho. Então Nem um aquário, é um tanque mesmo. Sim, né? é um tanque gigantesco. Então, o que eu recomendo é saibam a procedência do animal, porque isso é muito importante. Exijam que seja um animal legalizado, pessoal. Perfeito, perfeito. Vamos lá então, e qual que vai ser o nosso primeiro tubarão? Vamos falar do mais comum. O mais comum que chega em importações, ou ele chega vivo, já nascido, ou ele chega em ovo, que é o banded. É o tubarão banded ou banded shark, banded bambu shark, tubarão bambu. Enfim, é o mais comum de todos, pessoal. Quando ele é pequeno, ele nasce, né? Ele é listrado de marrom escuro com um bege claro. Lindão, Ele é todo né? listradinho, lindo. Lindão. E conforme ele vai crescendo, essas cores vão ficar mais amenas e chega a quase ficar imperceptível quando ele está bem adulto. E esse cara, ele pode vir num ovo. Pode vir no ovo. Esse é o mais comum de vir em ovos, inclusive. Ele vem o ovo dele, porque alguns tubarões, pessoal, eles são ovovíparos, né? Ou seja, eles põem os ovos. Alguns são vivíparos, que o tubarãozinho já nasce pronto, ou tem alguns que são ovovivíparos, que o ovo do tubarão ele eclode dentro da fêmea. Caramba. Então tem algumas diferenças. O tubarão banded é do tipo que a fêmea põe o ovo para fora dela, e fica lá na natureza, fica preso, fica grudado com um tipo de uma secreção que vira um tipo de uma cola meio... Lembra uma alga, mas é bem Certo. mais duro, Muco. bem mais difícil, é um muco bem difícil de arrancar. E fica preso em alguma rocha, em algum coral, em alguma coisa assim. E aí quando nasce, o tubarãozinho já começa a procurar algo para comer, já começa a viver a vida dele, sozinho. Os pais não cuidam dos filhotes. Os pais nem sabem onde ele tá. Não fazem ideia. Então o tubarão nasce já pro mundo. Sim, e tanto é que desses tubarões que todos nascem, são poucos que sobrevivem, porque eles viram comidas de outros peixes também Sim. na natureza, né? No aquário, acaba tendo a vantagem de todos que nascem sobrevivem. Ter o cuidado do aquarista. Pelo menos deveriam sobreviver, né, pessoal? Sim. Então, ele é um tubarãozinho aí, que muita gente acha que porque ele nasce pequeno ou porque chega pequeno, dá para manter em aquários menores, pessoal, mas é um tubarão que ele chega até entre 1 metro e 1,20 m de comprimento. É um tubarão que precisa, embora ele seja um tubarão de fundo, ele não é um tubarão que nada bastante, ele precisa de um espaço adequado para ele. Tá? Eu diria aí que um aquário para um tubarãozinho desse começa em 1.400 litros. Tá? Então um aquário aí, ó, imagina que ele vai ficar com pelo menos 1 metro, 1,20 m, um aquário de 2,5 metros de comprimento, no mínimo, com uns 80, eu diria que eu montaria com 1 metro de largura. Caramba. Eu pensaria, a largura que eu vou montar o meu tanque tem que ser no mínimo a mesma largura que o tubarão atinge quando adulto. Então é uma condição realmente muito especial. Eu Sim. acredito que é um aquário projetado para ele. Sim, não é o tipo de tubarão que você precisa se preocupar em montar um tanque redondo, porque ele vai ficar nadando, não precisa fazer isso, mas você precisa ter espaço para ele poder se locomover dentro do aquário. Tá? E todos os tubarões que a gente vai falar aqui, pessoal, inclusive a arraia tem uma particularidade, tá? A parte de baixo da pele deles, então a parte da barriga deles, que fica em contato com o substrato, ela é muito sensível. Então vocês precisam, isso vale para todos que a gente vai falar aqui, um substrato ou de areia, ou algum substrato muito fino que lembre areia, uma areia de aragonita, alguma coisa assim, ou no máximo dos máximos, substrato número 1, pessoal. Tá? Então ou é número 0, que seria areia mesmo, ou número 1. Senão eles podem se machucar no substrato, na barriga deles, e a infecção pode acabar levando o animal a óbito, que não é legal. Então eu também imagino que alguns layouts e até corais pode complicar. Muita gente pergunta, pô, é reef safe? Se você pensar pelo lado que ele não come corais, sim. Mas ele come camarões, come peixes pequenos, vai comer talvez uma tridáquila. E eu imagino que esse submarino dentro do aquário, por onde passar, pode detonar muita coisa. Não está muito preocupado se vai dar uma rabada ali numa acrópora e transformar um monte de cacos. Não, ele é um animal bruto.
Então é um animal que, do meu ponto de vista, tubarões e arraias devem ser mantidos em aquários específicos para esses animais. Pode ter alguns peixes que dá para colocar juntos, tá? Peixes grandes, mas mais calmos, mas sempre pensando que eles precisam de poucas rochas no aquário, porque a rocha vai atrapalhar a movimentação dele. Acredito com esconderijo. Sim, precisa ter algum esconderijo, alguma coisa assim, eles precisam, mas menos rochas e bastante substrato, tá? Local para ele poder ficar tranquilo, sem se preocupar em desviar dos obstáculos no aquário. Lembra que na natureza ele tem uma área muito maior de nado, e no aquário a gente está reduzindo bastante isso. Então, quanto menos obstáculo a gente conseguir colocar, melhor. Bacana. Tá? Esse é o que costuma vir em ovo, e como eu falei, eu aqui na loja só trabalho com ovo. Dificilmente vocês vão ver esse tubarão nascido aqui na loja, a não ser que tenha nascido aqui. Que inclusive tem um aqui na loja, a gente vai mostrar para vocês já. Já mostrar o ovinho, já vai aparecer para vocês. Ele, pelo que eu vi ali do saco vitelino, ele até sexta-feira, hoje a gente está marcando uma terça-feira, né? Hoje é uma terça. Até sexta-feira, provavelmente, no máximo até domingo ele nasce. Tá? Se ele não nascer essa noite, porque o saco vitelino dele já está quase imperceptível. O saco vitelino dele, você vai ver quando você compra esse ovo de tubarão, se tiver bem limpinha a casca dele, é meio translúcida, então você consegue ver. Aí você vai ver o tubarãozinho lá, que pode estar desse tamanho, ou pode estar já maiorzinho, todo enrolado lá dentro, e o saco vitelino, ou já pequenininho, se ele tiver maior, ou se o tubarão ainda estiver bem pequeno, vai estar um saco vitelino bem maior. Bacana. Tá? O importante é você conseguir ver o tubarão ali dentro para saber que tem um tubarão. Tá? Eu já vi alguns ovos sendo vendidos e já não tinha mais nada lá dentro, estava completamente opaco, ou seja, o que tinha morrido lá tinha morrido e tinha virado matéria orgânica e já não ia nascer mais. Interessante. Agora, vamos supor que você chegue aqui amanhã na loja, ele saiu do ovo. Qual que é o primeiro passo agora? O primeiro passo tem que lembrar que se ele saiu do ovo é porque o saco vitelino já diminuiu, ele em breve vai precisar se alimentar. Então eu espero aí de 1 a 2 dias para começar a oferecer algum alimento, deixar ele ficar mais calmo, mais tranquilo, entender que ele saiu do ovo, para depois começar a alimentar. E aí a alimentação do Banded, você pode oferecer primeiro pequenos pedaços de lula, pedacinhos de camarão de preferência compra o rosa, pessoal, tá? Para evitar, o rosa é o que tem menos incidência de ter alguma química para ajudar a carne não escurecer. Você pode tentar dar pequenos filés de peixe, pode ser de manjuba, alguma coisa assim, ou até já pequenininho. Vômito, já pequeno, já... e sempre cortado pequeno. Lembra que é um animal pequeno, por mais que tubarões são vorazes para comer, mas se o pedaço for muito grande, às vezes ele vai pegar, vai mastigar, não vai ver que está difícil de engolir, ele cospe, ele não pega. Certo. Então pedaços menores. E, inclusive, alimento congelado, como um Misses Jumbo, por exemplo, que dá para dar para eles também. Legal. Tá? Então, nasceu, espera 1 ou 2 dias e aí já começa a oferecer alimento. Depois que ele começar a se alimentar, vai ser muito mais fácil de alimentar ele, porque a hora que você colocar, isso é engraçado, vocês vão ver, você colocou na frente da bomba assim, um pedacinho de lula ou de camarão, qualquer coisa que ele esteja acostumado a comer, não dá 2 segundos, ele já começa a nadar que nem um louco no aquário. Tem sensores? Eles têm sensores receptivos que eles conseguem sentir cheiro com muito mais facilidade dentro da água. Nesse caso não vão perceber, mas eles têm sensores também que detectam campos magnéticos dentro da água também. Então, por exemplo, se tivesse algum peixe ou algum camarão se debatendo porque está morrendo, ele ia entender onde é que está o animal sem precisar ver. Eles têm uma excelente visão também. Então, eles são animais feitos para caçar. Eles são animais que vão dar um jeito de encontrar, tá, o alimento. E o cuidado principal é não coloque um tubarão desse no aquário pequeno, pessoal. Sim. Eu gosto de frisar isso. 1.400 litros é a litragem mínima para qualquer tubarão que tem hoje disponível no mercado? Não. Tem tubarões que dá para colocar em um aquário um pouco menor. Mas esse é o mais comum. Então eu já falo desse que é o que vocês mais vão ver em lojas. Inclusive que são os ovos que a gente está vendo por aí. Aquários de 1.400 litros para cima. Pensa que tem que ser um aquário com pelo menos 2,5 metros de comprimento, com pelo menos 1 metro de largura. A altura, vou dizer aí que a partir de 40 centímetros já fica legal. Eu não gosto muito de aquários com 40 centímetros, acho que ficam feios, ainda mais quando são grandes assim. Mas dá para manter. Se você quiser ter só para ter o animal, dá para manter. Legal. Agora a gente está falando de um aquário bruto, de um peixe bruto e que come pra caramba e que isso gera muita matéria orgânica. Sim, então você vai precisar de um excelente skimmer. Tem inúmeras opções no mercado, inclusive os da Oceantec, que a gente já fez um vídeo sobre o skimmer da Oceantec. Aqui no card. Fiquem aí, dê uma olhada. Manter a qualidade da água é muito importante para esses animais. Quarentena não dá para fazer, pessoal. É mais difícil fazer quarentena para tubarões, tá? Tubarões são hipersensíveis a cobre.
tiver cobre no aquário, ele provavelmente vai morrer. Então não dá para jogar cobre com tubarão. Eu, pelo menos até hoje, eu nunca vi um tubarão com ictio, tá? Um tubarão infectado por ictio. Mas, se aparecer algum outro peixe, vocês vão ter que tirar o peixe para tratar. Mas é um risco que vocês vão ter que correr. Não dá para quarentenar com cobre um tubarão. Vamos falar agora, já que a gente está falando de... A gente falou de um tubarão que precisa de um aquário grande. Eu vou falar em seguida, primeiro do tubarão que precisa de um aquário maior, e depois a gente fala dos menores. Tá? Também, de vez em quando, vocês vão ver, até um amigo meu aqui que tem loja, ele tem lá num tanque que ele montou de tubarões na loja dele, um lago de tubarões, que é o Galha Negra, pessoal, mas é o Galha Negra de Recife. Tá? Recife não a cidade de Recife, Recife de Corais no caso. Tá? O Galha Negra de Recife é um tubarão que chega a 1,5 m a 1,80 m mais ou menos, então é um tubarão grande. Tá? E esse já precisa de um aquário muito maior. Mínimo dos mínimos, Vini, vai ser 4.500 litros. Mas mínimo do mínimo do mínimo. Esse é o tamanho mínimo de um aquário para um tubarão desse. Esse já é um tubarão que vocês vão ver que eles nadam mais. Os tubarões, pessoal, eles não possuem bexiga natatória. Então, para manter a flutuabilidade, eles usam o óleo que eles têm no fígado. O fígado deles é hipergorduroso. Mas, mesmo com o fígado com muita gordura, eles têm que nadar para manter a flutuabilidade. Alguns tubarões se especializaram em ficar no substrato, nadar pouco, só nadar quando necessário, então eles ficam parados. E aí eles têm um movimento de brânquias mais eficiente do que os tubarões, por exemplo, que nadam, que precisam nadar, que são pelágicos, para capturar a presa deles. Esses eles precisam sempre de água estar passando pelas brânquias deles para eles respirarem melhor. Tá? Então são tubarões que precisam de aquários grandes, onde eles possam nadar muito bem. Eu diria que pensando num animal desse tamanho, o aquário mínimo para um tubarão desse aí é de pelo menos uns 4 por 3 metros. Caraca. Pelo menos 4 por 3 metros, tá? Não colocaria um tubarão desse num aquário menor do que isso. Esse tipo de tubarão, pessoal, alguns especialistas vão recomendar que o aquário seja circular, pelo menos. Dá para manter em aquários retangulares, não tem problema em aquários quadrados, mas precisa ter uma área que ele consiga nadar, fazer as curvas com facilidade, porque são animais grandes, eles precisam nadar, precisam estar sempre nadando para oxigenar, conseguir extrair oxigênio da água e para caçar. Esses já são bem mais vorazes e até mais perigosos. Enquanto o tubarão bambu ele é especializado em comer pequenos crustáceos e lulas, a dentição é um pouco diferente. Se ele te morder, vai causar um acidente, mas não vai talvez arrancar pedaço. Se um galha negra te morder, ele vai arrancar um pedaço significativo. Então, são animais que a gente tem que ter um respeito por eles, pessoal. Não dá para ficar achando, tem um aquário de tubarão, vou fazer manutenção. Não. Você vai para fazer a manutenção desse aquário. Se precisar entrar, você vai tentar confinar o animal ou se proteger de alguma forma com alguma cerca plástica, alguma coisa, algum apetrecho para manter o tubarão longe de você, tá? Certo. Porque se você deixar ele enfesado e ele resolver te morder, o pedaço vai ser grande. Vai doer. Vai doer. Tá certo. Tá. Agora, um animal desse, você disse que ele não fica parado, né? Não fica parado. Então, acredito que o gasto energético dele deve ser maior do que os outros que estão paradinhos. De todos os tubarões, na verdade. O galha negra, por exemplo, ele sempre vai estar nadando. Então, para você saciar um animal desse, você vai precisar de muito alimento. Era esse ponto que ia chegar. Ou seja, que vai demandar. Imagina que é um aquário de no mínimo 4.500 litros, 5.000 litros por aí, você vai precisar de um skimmer muito grande. Skimmers para esse tipo de animal, pessoal, eu acho que o mercado de aquarismo não tem. A gente precisa de empresas especializadas, eu sei que tem uma em Santos, para fazer aquários que seriam aquários para tanques públicos, porque são skimmers muito grandes. Tá? Então, esses skimmers maiores, a gente vai precisar de empresas especializadas para construir um skimmer para você. Muito interessante. Isso é importante. Aí, nesse caso, a Oceantec não dá para... não dá. Eles têm um limite. Mas vou falar uma a maioria das empresas, viu? Sim, não, sem dúvida. Mas eu vou também... Acho que é importante falar isso. O bambu, que é do ovinho, a gente acabou de falar que o valor dele até que é acessível. Sim. Agora, um cara desse aí... Um bambu hoje, por exemplo, pessoal, hoje, terça-feira, dia 10, acho, de agosto de 2021. Perfeito. Hoje, eu vendo um ovo de tubarão bambu aqui na loja por R$900. Tá? Hoje, eu não sei quanto é que vai ser daqui a alguns meses, mas hoje, com o dólar no valor que está, custa isso. Um já nascido vai custar aí por volta de uns, talvez R$1.500 a R$2.000. Sim. Vai ficar nessa faixa mais ou menos, não passa disso. Já um galha negra é muito, mas muito mais caro que isso, pessoal. Você arrisca quanto, assim? Olha, o último galha negra que eu vi à venda no importador
Se eu tivesse que vender, seria por volta de uns 80 mil reais. Então é um animal para outro público, um animal para pessoas que podem dispor desse valor, sim, claro. E que podem ter um ambiente para ele, cara. E a gente tem aquaristas de todos os níveis financeiros, a gente sabe disso, mas que não só possa dispor disso para comprar o animal, mas que tem uma estrutura para manter o animal vivo, porque imagina, perder um valor desse, sim, não é para cá. Sim. Eu ficaria muito triste. Sim. Hoje, acho que, sei lá o que aconteceria, mas eu ficaria muito triste de perder um animal desse. Sim. Não só pela parte de ser um animal, mas principalmente pelo valor financeiro também, porque sim, é muito alto. Muito alto. Então, são animais para um público específico de aquarista, a gente vai ver às vezes em algumas lojas. A maioria dos aquaristas vai ver para apreciar um animal desse, tá? Não é para todo mundo. Sim. Até porque o transporte desse animal da loja é super complicado. Ele já é super complicado lá da onde ele é coletado, lá na Indonésia, naquela região, até chegar aqui. Uhum. Então a caixa para você trazer um animal desse, pessoal, é enorme. Eles não chegam tão grandes, tá? Quando eles chegam aqui, eles estão com uns 40, 50 centímetros às vezes, no máximo 60, então ele já é grande já para um peixe, mas para um tubarão é um tamanho pequeno. As caixas são enormes, tá? As caixas têm acho que 1 metro, 1,20 m de comprimento, são enormes as caixas. Eu diria que 90% do preço desses animais é frete, para vocês terem uma ideia. Porque o peso que custa isso e quanto a companhia aérea cobra para trazer para cá, vocês podem ter certeza que uns 90% do preço dele é frete. Precisa de empilhadeira para descarregar. É um animal especial, é um animal para aquaristas que tenham a estrutura para manter eles, tenham a condição financeira para manter eles e saibam da dificuldade de conseguir um animal desse. Não é fácil. Aqui no Brasil, nos meus, sei lá, 30 e poucos anos de aquarismo que eu tenho, se eu vi 6 ou 7 animais desses, foram muitos, tá? Eles não vêm com frequência. Tá certo. Bom, a gente já foi a 2 extremos aí, no meio desse caminho a gente encontra aqui, galera. Agora vamos falar dos menores, certo? Tá? Dos que talvez algumas pessoas virem e falam, pô, esse aí dá para ter. O que a gente tem em tubarão menor, pessoal? Tubarão que fica abaixo de 1 metro aí. A gente tem o Coral Cat Shark, certo. O Vini vai colocar alguma foto dele aí, tá? Ele é um cinza escuro cheio de pintinhas brancas, é bonito, e esse fica com mais ou menos uns 70 centímetros. Coral Cat Shark, ele é um tubarãozinho que já chegou a vir para o Brasil já, por engano, ovo dele, como sendo do Banded, e era do Coral Cat Shark. Tá? Mas é um tubarãozinho que já chega menor, ele é mais ágil que o tubarão Banded, ele é um pouco mais agressivo, embora que todos eles são, entre aspas, agressivos, porque são predadores, né? E ele é mais esbelto, então ele é mais rápido e talvez mais agitado. Lembrando que todos esses tubarões, pessoal, eles têm, na sua grande maioria, mais hábitos noturnos, eles vão procurar caçar à noite, tá? São tubarões que não nadam muito bem, então eles só nadam na hora de comer e eles precisam facilitar a vida deles, então procurar uma presa que já está escondida para dormir. Certo. Né? Se você alimentar eles de noite, é melhor. Se ele estiver nadando durante o dia, normalmente é porque eles estão com fome. Tá? Isso é algo para se pensar. Não, claro, o gralha negra. O gralha negra, esse... Não para. Ele não para, ele vai estar sempre nadando. Tá? Certo. Outro que dá para ter também é um parente do bambu, só que fica menor, que é o White Spotted Bambu. Esse chega até uns 80 centímetros mais ou menos, então vai precisar ir de um aquário de 2 metros, 2,5 metros mais ou menos, por uns 80 de largura. Também pode vir ovo? Pode, mas é mais difícil. Geralmente ovo, parece que, pelo menos que vem para o Brasil, o pessoal foca em trazer os tubarões Banded, tá? Mas também pode vir ovo porque é bem similar. Ele é bem similar ao tubarão bambu, só que fica um pouco menor, tá? Esse aí ele já é todo escuro e tem umas pintas brancas no corpo também, é diferente. E agora a gente vai falar, Vini, do tubarãozinho que eu falei para você que eu quero ter, que é o Epaulette. Tá? O Epaulette, pessoal... Que já teve na sua loja. Já teve na minha loja. Se o pessoal procurar, acho que se bobear no Instagram da loja, que aliás, acho que o pessoal não está seguindo ainda, né, pessoal? Só seguir. Só seguir, @Planeta Marinho, pessoal. Sigam lá a gente, que todas as quartas-feiras tem live, pessoal. Boa, tá? São muito legais. Inclusive, em breve, se inscrevam no canal da Planeta Marinho também aqui no YouTube, que em breve as lives vão ser no YouTube, tá? Show de bola. Mais um tempinho a gente já começa a fazer na live, no YouTube. O Epaulette deve ter a imagem dele no Instagram da loja. Ele é um tubarão que tem na Austrália e na Indonésia. Característica desse animal. Eu acho ele lindo, a marcação dele é linda, ele é meio bege, às vezes mais um bege amarelado, outro mais um bege amarronzado. Todo pintado, tá, com pintas pretas ou marrom escura no corpo. E ele tem
um pouco acima assim da nadadeira, da primeira nadadeira peitoral dele, da nadadeira peitoral, logo atrás dos olhos mais ou menos, ele tem uma marcação oval bem característica dos epauletes. Ela é uma marcação oval geralmente escura, com um disco mais claro em volta. É muito legal, pessoal. O Vini vai colocar a imagem para vocês aí. Tá rolando Esse já. animal é bem legal. Bacana. Calmão, ele é tranquilão? Super calmo. A maioria desses tubarões, embora sejam considerados como animais agressivos, eles são agressivos, como eu já falei, por serem predadores. Mas são animais, na sua grande maioria, tranquilos. Dificilmente você vai ter um acidente, talvez com o galha negra, mas com os outros dificilmente você vai ter um acidente dentro do aquário. Tá? Mas vale a pena você sempre, quando for limpar o vidro, limpar alguma coisa dentro do aquário, pegar, ficar de olho no tubarão. Se você incomodar ele, ele talvez te ataque, mas a chance de um animal desse, que é menor, te machucar é muito menor. Tá? Certo. Talvez vai machucar ali, fazer um beliscão, mas dificilmente vai arrancar um pedaço que seja um problema. Tá? Mas ele tem uma característica bem legal. Esse tubarãozinho, e muita gente já deve ter visto isso aí, não sei se você vai conseguir colocar por questão de direitos autorais. Vamos tentar. Mas em documentários é aquele tubarão que vocês veem saindo da água e ele realmente anda sobre as pedras. Geralmente a gente fala, pô, mas peixe nada. Esse nada e anda também. É muito legal, ele atravessa, procura as postas, né? Eles têm nadadeiras peitorais que são especializadas e tem as nadadeiras pélvicas deles também. Eles utilizam essas nadadeiras para eles andarem sobre as rochas. Vocês vão ver que eles colocam uma, colocam outra, vai se jogando assim. Para que eles fazem isso? Na natureza, eles estão dentro de uma poça quando baixa a maré e não tem alimento ali, eles estão com fome ou está ficando muito quente ali, eles precisam ir para um lugar que ou a água está um pouco mais fresca ou tem alimento. O que eles fazem? Essa espécie sai da água e vai até a outra poça. É muito legal. É porque muitos peixes ficam presos ali, então fica presa fácil. Fica presa fácil, ou de repente vai para uma poça maior, onde a água está um pouco menos quente, né? Está um pouco mais fresca. Então é muito legal. Você vai ver que nesses vídeos é bem legal de ver que ele sai andando, e anda uma quantidade até razoável de rochas até chegar numa outra poça. Então, para mim, é um dos tubarões que eu acho mais bonito de todos eles. Tá? É um tubarão de fundo também, não é um tubarão que vai ficar nadando muito. De preferência, faz um aquário um pouquinho mais alto. Se puder colocar uma telinha de proteção para esse, talvez seja interessante. Não que ele vá pular, mas vai que ele resolve procurar outra poça. Dá um saltinho. E não é bom, né? Sim. Mas é um tubarão sensacional. E esse cresce até mais ou menos uns 60 centímetros. Fica nessa faixa. Então, dos tubarões que a gente pode ter em aquário, é um dos mais fáceis de manter com relação ao espaço. É um dos menores. Tá? Perfeito. Já existe uma coisa interessante, Vini, que a gente não falou. Mas a maioria desses tubarões que eu falei, pessoal, tirando o galha negra, já tem criação em cativeiro. Então a gente tem o banded sendo criado em cativeiro, o white spotted também já tem gente criando em cativeiro, e o epaulete, as duas variações que tem, a da Indonésia e a da Austrália, já são criadas em cativeiro. Legal. Tá? Para o pessoal que gosta de fuçar, de procurar na internet, procurem a Ora Farm. Tá? É uma empresa nos moldes do que é a EcoReef, a AquaSmart aqui no Brasil, a Biomarine. É uma empresa que cria peixes, tá? Mas já cria já há muito tempo já nos Estados Unidos. E eles, e eles criam esse tubarãozinho lá. Sim. Aqui no Brasil, apesar de não ser comercializado, mas em aquários públicos é muito comum a reprodução. Sim, e há um tempo atrás, se eu não me engano, o pessoal da AquaSmart estava tentando a reprodução do tubarão banded. Tá? Legal. Então, em breve, talvez a gente tenha algumas coisas diferentes aqui para quem gosta desse tipo de animal para ter no aquário. Tá? Já a criação nacional, quem sabe. Mas existem desses animais criados em cativeiro, o que é legal porque aí você não tira da natureza, né, pessoal? Muito show. Bom, a gente viu aqui que a dificuldade realmente é a estrutura. Porque o cuidado em relação à alimentação... A alimentação de todos eles vai ser muito parecida. Sim. Esses menores, é importante dizer que normalmente eles só pegam alimentos que caibam na boca deles. Tá? Então, se a presa for muito maior, ou se for um pouco maior, talvez eles cuspam. Então, sempre quando for dar o alimento, e é o que eu falei para o banded vale para os outros também. Tirando o galha negra, que vale qualquer coisa. Sim, mas de qualquer maneira são alimentos congelados. Sim, que você compra consegue... o fresco ou congelado, de preferência fresco e congela em casa, mas são alimentos fáceis de dar. Não comem ração, né? Claro. Mas são alimentos fáceis de encontrar, a gente consegue encontrar com facilidade. Maravilha. Bom, antes da gente ir lá ver o tubarãozinho, tem as arraias também. Tem as arraias. Eu vou falar de uma só, que é a que a gente vê com mais frequência no nosso mercado. É um animal bem delicado, bem sensível. Essa sim é pacífica, ao contrário dos tubarões que são vistos como territoriais, agressivos.
Essa é pacífica, que é a raia Blue Spot, ou Blue Dot, ou Blue Spot. Cara, é lindaça. Ou velho. a raia de pontos azuis, tanto Sim. faz. Tá? Ela é linda, maravilhosa, mas é um peixe bem delicado. Vale lembrar que todos os tubarões da raia são cartilaginosos, eles não têm esqueleto, de osso, né? O esqueleto deles é cartilaginoso, e a raia também. A raia é um pouco mais delicada porque dificilmente ela aceita alimentação de cara. Tá? É um animal que precisa estar num ambiente calmo, um ambiente de areia, que ela possa se enterrar se ela sentir medo. E ela, para começar a alimentar, talvez seja interessante você jogar algum camarãozinho vivo para ela comer, para depois começar a oferecer alimentos vivos. Entendi. Alimentos congelados, desculpa. E aí o aquário para ela ideal, qual que seria? É um animal que pode chegar até uns 40, 50 centímetros de disco, então diria que chega aí a uns 60, 70 centímetros de comprimento. O mesmo tamanho, talvez, para um aquário, para um tubarão paulete. Diria que é um aquário aí de pelo menos 1,5 m, tá? Com pelo menos 70 centímetros de largura. Tá? De preferência um pouco mais alto, não muito baixo, e com pelo menos uma quantidade de areia aí considerável, talvez uns 10 centímetros de areia, para ela poder se enterrar se ela sentir necessidade. Maravilha. Tá? E sem colocar também peixes agressivos com ela, porque eles atacam. Eu já vi anjos atacando arraias. Perfeito. Bom, tudo que a gente falou aqui precisa de planejamento. Não tem jeito, tudo pensado. Tudo que a gente fala sempre, né, Vini? Sempre, sempre. Mas aqui é realmente do começo ao fim. Aqui, se você não planejar, você vai ter um belo problema nas mãos, porque o bicho vai crescer e vai dar problema depois. Verdade. E até para passar para frente não vai ser fácil, porque não é todo mundo que tem um aquário desse tamanho, né, Vini? Exatamente. Então, antes de pensar em pegar o seu ovo de tubarão, agora que você viu o vídeo aqui, já sabe que precisa de todos esses cuidados. Se quer ter mesmo, você faz questão de ter um animal desse, pessoal, se planejem, invistam num aquário adequado para eles. Vantagem, você não vai gastar tanto com iluminação. É verdade. Que nem para corais. Para corais, todo mundo fala, nossa, mas a luminária é muito cara. Com esse não tem problema. E a moral de chegar nos seus amigos e falar, eu tenho um tubarão. Eu tenho um tubarão. Né? Vamos mostrar agora ali o ovinho. Vamos conhecer o ovo agora. E pessoal, venham aqui no Planeta Marinhos, a loja nova. Quem está assistindo alguns vídeos, às vezes falam, pô, você está no Homem de Melo ainda? Porque está assistindo um vídeo antigo. Nós já estamos na rua Doutor, já ia falar de novo. Já ia falar. Na rua Monte Alegre, tá? Número 291, loja 2 aqui em Perdizes. A loja fica aberta por enquanto de segunda a sexta das 11 às 18 e aos sábados das 10 às 18. Venham aqui conhecer a loja. Eu tenho certeza que vocês vão sair daqui com alguma coisa para o aquário de vocês. Ou, quem sabe, um projeto novo. É isso aí. Quem sabe um projeto com tubarão? Já pensou? Quem sabe? Pô, isso é sonho, cara. Bora lá conhecer o ovinho? A gente realiza o sonho de vocês. É só vocês virem aqui com a vontade de colocar em prática. Show de bola. Vamos lá. Bora então, Antônio, agora conhecer, né, o que vai ser um tubarão. Já é um tubarão, um ovo de tubarão. Na verdade, já é um tubarão aqui, Vini. Vamos colocar aqui, ó, que dá para ver melhor. Ó, pessoal, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas o tubarãozinho tá aqui dentro. Agora sim, ó. Olha lá. Aqui é a parte da cabeça dele, aí ele faz a curva aqui, a cauda. Ele tá enroladinho lá ele tá dentro. enrolado. Então, essa parte esquerda aqui que a gente tá vendo é a cauda dele, Isso. o corpo, e aqui, onde eu tô bem focado, aqui no meio, e aqui é um pagu. a cabeça, e aqui é um pagu. Vou tentar virar ele pro pessoal ver a parte de baixo. Tá? Certo. E aqui ele se movimenta, você consegue ver ele saber que ele tá vivo? Sim. A hora ou outra ele começa a se movimentar, agora se movimenta um pouco menos, porque já tá maior, né? Certo. O saco vitelino já tá bem pequenininho, então ele deve nascer aqui, talvez até nas próximas horas, tá vendo? Talvez essa noite já ele nasça. Nossa, olha lá ele mexendo o rabo. Não sei se dá pra perceber. E aí a gente vê duas opções, que pelo menos que eu conheço, é cortar o ovo ou aguardar. Você prefere aguardar? Eu prefiro aguardar. Certo. Tá, eu prefiro aguardar. Eu acho que o tubarão, quando já está formado assim, dificilmente ele não nasce, tá? É muito raro não nascer. Então melhor aguardar. Eu prefiro aguardar, sempre aguardar. Mas aí o pessoal tem uma noção de como que é um ovo de tubarão. Muito, muito bacana. Uma coisa que eu já vi na internet, o pessoal raspar um pouco mais e colocar tipo fazer uma janelinha aqui. Sim, eu já vi gente cortar e fazer a janelinha com algum plástico transparente para você ter certeza de como que tá o tubarão lá dentro. Mas do jeito que tá bem clarinho aqui, dá para ver, né, pessoal? Sem dúvida. Muito legal. Tá? Bom, é isso aí, pessoal. A gente aprendeu bastante coisa sobre os tubarões e principalmente a consciência e a noção de que para ter um cara desse não é tão simples assim, né? Sim, na verdade a gente tem que ter essa consciência com os tubarões sempre, mas com todos os animais a todo momento também, pessoal. Sem Vamos dúvida. sempre pensar na qualidade de vida para os animais que a gente coloca em nossos aquários e sempre colocar com responsabilidade
no tamanho de aquário adequado para cada animal. Verdade. A gente sabe que o tubarão é o sonho de muito aquarista, mas tem que ter uma preparação, tem que ter uma consciência aí sobre esse carinha. Tem. É isso aí, Antônio? É isso aí, Vini. Cara, obrigado mais uma vez aí pela aula. Tamo junto e a gente se encontra em breve. Vini. E pessoal, mais uma vez, hein? Venham na Planeta Marinho. A gente vai montar um aquário legal para vocês terem um tubarãozinho desse. Ou se não quer ter tubarão também, a gente monta também um aquário para vocês montarem o seu riff dos sonhos aí. Perfeito. Valeu. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.